consegue descrever o que é que aconteceu neste episódio com esta família? Bom, antes de mais, é um caso de extrema gravidade, porque talvez seja até singular em Portugal, porque perante uma decisão legítima dos pais sobre um determinado tratamento que estava a ser oferecido ou quase imposto, e foi efetivamente imposto até mesmo à força, ao seu filho, eles decidiram que deveriam aguardar, que não deveriam aceitar esse tratamento. A reação foi o Estado, representado neste caso por um tribunal, o Tribunal de Santa Maria da Feira, decidir retirar um bebê recém-nascido aos seus pais, arrancá-lo dos braços da sua mãe e injetá-lo à força com uma substância que contém, nomeadamente, alumínio. Facilmente se confirma na internet que este suplemento vacinal contém alumínio. Num dos documentos sobre esta vitamina é referido, e citamos, o teor de alumínio da preparação injetável de vitamina K é um ponto frequente de discórdia, pois está presente em quantidades vestigiais de acetato de sódio anidro. Uma vacina que não está no Plano Nacional de Vacinação. Sim, na verdade trata-se de uma substância que é designada como vitamina K, que é um coagulante que contém alumínio e que é prescrito normalmente para casos de bebés prematuros com peso muito baixo, um peso muito reduzido e que, portanto, as suas estruturas do cérebro podem criar risco de hemorragia. Neste caso, tratou-se de um parto normal, um parto a termo, normal, sem complicações, um bebê com bom peso. Sim. Bebê saudável que não precisava, então, forçosamente desse reforço. Sim, em primeiro lugar, não se sabe se o bebê tinha deficiência, tinha um déficit de vitamina K. Não se sabe. Não foram feitas quaisquer análises. Nem apresentadas aos pais. Nada, não foram feitas quaisquer análises. Por outro lado, não se sabe também se o bebê tinha risco de hemorragia. Em princípio não tinha, porque não havia quaisquer sinais que indicasse nesse sentido. E, portanto, o que aconteceu foi que houve uma médica pediatra que decidiu prestar falsas declarações à polícia. Disse que o bebê estava em iminente risco de vida, que poderia ter a qualquer momento uma hemorragia cerebral. Ela não fez quaisquer análises, não tinha quaisquer elementos clínicos que indicassem nesse sentido. E prestou essas declarações à polícia. A polícia levou essas declarações ao Ministério Público. O Ministério Público pegou nessas declarações, levou ao juiz, e o juiz decidiu retirar os filhos, o bebê recém-nascido ao pai, entregá-lo ao diretor do hospital. O diretor do hospital apresentou-se no próprio dia no quarto onde estava a mãe e o bebê, retirou o bebê dos braços da mãe e entregou a uma enfermeira que o injetou com essa tal substância que se designa vitamina K. Sucede que a vitamina K, sendo um coagulante, porque pretende prevenir a hemorragia cerebral em bebés prematuros e com peso muito reduzido, sendo um coagulante, pode provocar também nos bebés, e isto existe estatística, risco de AVC, de acidente vascular cerebral. Portanto, não é uma substância inócua, para além de ter alumínio na sua composição. Não é isenta de riscos. Não é isenta de riscos, pode causar outros problemas e tem que ser apenas administrada quando há indicação, quando há diagnóstico nesse sentido que não existia. Havia legitimidade dos pais para terem reservas em relação a isso? Há sempre legitimidade dos pais para ponderarem sobre o que é melhor para os seus filhos. Sempre. Vivemos hoje num sistema, num cenário em que a legislação permite aos pais decidirem sobre o que é melhor para os seus filhos, nomeadamente ao nível da saúde dos mesmos, mas depois existe um ambiente, uma aplicação, uma interpretação dessas normas que subtrai completamente, esvazia completamente esse direito dos pais. E foi o que aconteceu. Foi uma situação aterrorizante, uma mistura explosiva de fatores, uma médica que queria impor a sua vontade aos pais, porque é isso que os médicos fazem hoje em dia. Temos que perceber que estas substâncias são adquiridas, todos nós as pagamos. Hoje em dia os bebés, ao nascer, não apanham apenas esta injeção. No dia seguinte, ao segundo dia, também lhes aplicam uma injeção que se chama vacina contra a hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível e que um bebê provavelmente não vai contrair. E, portanto, existe uma cultura de impingir fármacos às pessoas e muito, sobretudo, às crianças, aos jovens e aos bebés. E ameaçados também com a CPCJ e tudo mais. É pior que a CPCJ, porque a CPCJ nem sequer teve intervenção, o processo foi logo para a fase judicial.
Depois o processo foi transferido aqui para o Tribunal de Estarreja, que é o tribunal competente na área de residência. Os pais ficaram mais de 20 dias num hospital preso, a mãe e o bebê, porque o bebê estava entregue ao diretor do hospital, é óbvio que a mãe não ia. Mais de 20 dias? Mais de 20 dias. Quando o processo foi transferido do Tribunal de Santa Maria da Feira para o Tribunal de Estarreja, houve um período temporal inadmissível até o juiz do Tribunal de Estarreja declarar cessada a medida. O próprio juiz demorou 3 dias para decidir, o que é absolutamente intolerável. O processo demorou quase uma semana a ser distribuído. E, neste momento, têm que ser assacadas responsabilidades a todos os envolvidos. O que é que a Justiça pode fazer para compensar tudo isto que esta família viveu? O mal está feito. O mal, neste momento, aquilo que já aconteceu é irreparável, não se consegue voltar atrás no tempo. Os traumas causados aos pais e ao bebê fisicamente, porque isto provavelmente fica gravado, são irreparáveis. Mas é preciso assacar responsabilidades, é preciso pedir indenizações às pessoas envolvidas, porque isto tem que servir de exemplo. Um médico, quando tiver que enfrentar uma ação judicial, tiver que pagar taxas de justiça, tiver que pagar advogados, tiver porventura que pagar no fim uma indenização às vítimas, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer o mesmo. Espero que aquilo que eu passei, nenhuma outra mãe, nem nenhuma outra família passe. E aqui neste tribunal que tudo vai terminar. Dr. Rui, é aqui que vai terminar este caso. O que é que se segue a partir daqui? Algo que começou, uma coisa terrível, começou ali do outro lado da rua, no Hospital de São Sebastião, vai terminar aqui, no Tribunal Judicial da Comarca de Santa Maria da Feira, onde serão instauradas várias ações para assacar as responsabilidades a todos os envolvidos neste caso.